Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, pela grandeza do Teu Espírito. Te agradecemos por ter nos chamado para esse santo caminho, por essa tarde maravilhosa que o Senhor concede o privilégio de vir e estar na Tua casa e poder cantar aleluias, aleluias àquele que venceu, àquele que é digno de toda honra e toda glória. Senhor, receba a nossa adoração. E agora, Pai, unja-nos para trazer a palavra, e todos os corações estejam ungidos para serem abençoados, firmados, estabelecidos pelo Teu Espírito Santo. Pedimos por todos aqui presentes e por aqueles que estão acompanhando através da internet, Pai. Em nome de Jesus, lhe pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 6. É um grande momento para nós estarmos na casa de Deus, adorar a Deus no esplendor da santidade dEle. Ele merece toda a honra e toda a glória. E cada um de vocês são abençoados por Deus por estar aqui essa tarde, amém? Porque é pela graça dEle que nós estamos aqui. Você diz, mas eu desejei vir. Foi Ele que colocou o desejo em seu coração. Porque por nós não estaríamos aqui. Mas Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós, amém? Quem esteve hoje pela manhã, nós demos continuidade àquele tema sobre o Espírito Santo e falamos sobre para que foi dado o Espírito Santo. E eu creio que todos que vieram foram abençoados. Quantos estavam de manhã na escola? E então, Deus abençoe. E aqueles que não vieram, eu aconselho você a assistir a fita, porque eu creio que o que nós falamos é algo realmente, é a base da fé, é o que nos leva a ter uma vida de vitória, amém? Antes de lermos a Escritura, somente dizer aos irmãos que ajudam no evangelismo, na pregação da palavra, amanhã, depois do culto de oração aqui no porão, nós vamos ter uma pequena reunião, uma continuidade da reunião que tivemos com o pastor Febrônio há uns 20 dias atrás. Então, todos os que ajudam na palavra, pregam, como tem o irmão Marcos, o irmão Dirceu, o irmão Rivailto, o irmão Reinaldo, o irmão Clenoir, irmão Isaac, e assim, irmão Isaías. Se eu esqueci o nome de alguém, todos que ajudam aí nos cultos aqui nas congregações, o irmão ali do Borman, né? Ele se encontra, o irmão Jorandir, também, se puder vir, eu sei que ele mora lá, mas eu creio que é possível o irmão Jorandir também vir. Então, nós vamos ter, porque tudo na vida vai bem se nós também fizermos bem organizado, né? E sei que estamos fazendo o melhor que podemos, mas sempre é melhor nós ajustar mais o cinto para que as coisas possam andar de uma maneira com mais resultado, né? O Marcos também está ali. Então, vamos vir amanhã, já viemos para a oração, e depois da oração nós temos a nossa reunião. E a gente vai traçar, já tivemos falando com o pastor Febroni, já captamos o sentimento do coração dele. Então, dando continuidade
aquilo que ele falou para nós, para que nós tenhamos um plano de trabalho para fazer as coisas de uma maneira mais organizada. Então, amanhã, depois do culto de oração ali no porão. Vamos ler então São Mateus capítulo 6, versículo 34. Eu citei para os irmãos e não abri a Bíblia. Aqui. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Podeis assentar? Nós acabamos de chegar de Xanxerê, do culto ali, do culto de ceia. Tivemos um bom momento com os irmãos. E aqui estamos agora, mais uma vez, na presença de Deus, para que Deus possa trazer sua palavra, né? E nós nunca nos acostumamos com o púlpito, e eu peço a Deus que nunca me deixe me acostumar também, porque quando se acostuma, se perde aquele sentimento de temor, de necessidade da presença de Deus, e pode-se fazer as coisas dali para frente como algo mecânico. Deus não está numa coisa mecânica. Deus está naquilo que realmente tem vida, né? Então, sempre para nós, o púlpito, todo o culto, é uma expectativa, porque nós não subimos com habilidades próprias, mas nós subimos confiando na presença de Deus, que vai nos inspirar, né? Que vai trazer a palavra, porque sem Ele nós não somos nada, absolutamente nada. Nós olhamos no ministério de irmão Brana, a grandeza do ministério que Deus deu a ele, mas se não fosse Deus, nada daquilo seria feito. E hoje de manhã nós vimos sobre a necessidade de ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Somos completamente incapazes. Então, por isso, nós necessitamos sempre do Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar. E Tiago diz: quem és tu que dizes, eu vou viajar, eu vou comprar, amanhã vou em tal lugar? Ele disse: você deveria dizer, se Deus permitir, se Deus estiver nisso, eu farei isso e aquilo. Porque se Deus não põe a mão, nós não podemos fazer nada. Tudo é controlado pela mão de Deus. E eu sempre penso que uma pessoa que não acredita em Deus, que diz que é ateu, e às vezes são pessoas que querem dizer que são inteligentes, é o maior sinal de burrice, é uma pessoa que diz que não há Deus. Porque para mim dizer que não há Deus, primeiro eu tenho que dizer que eu não existo. E só um louco não conhece sua existência. Porque se eu existo é porque eu vim de algum lugar. E se eu vim de algum lugar, há alguém por trás de tudo isso. Me faz lembrar daquele cientista, havia 2 cientistas que trabalhavam junto, e um deles era cristão e o outro era um ateu. Então eles às vezes conversavam entre eles, e então sai a chispa, né? Porque o ateu sempre tentando, pelas teorias, provar que não havia nada de Deus. E o cristão tentando dizer, mostrar que há um Deus por trás de tudo. Inclusive eu li um artigo sobre cientistas que crêem em Deus e cientistas que não creem em Deus. E eu li o argumento de ambos. Então, aqueles que não creem em Deus, eles dizem que atribuir a Deus alguma existência, ele diz, seria uma ofensa à nossa profissão, a profissão deles, porque colocaria fim às especulações. Se há um Deus, foi Ele que fez. Então, eles querem tirar Deus de cena para dizer que é eles, na verdade, que são Deus. É eles que sabem, é eles que podem explicar. Mas, voltando ao assunto, então, aqueles cientistas sempre estavam discutindo, conversando, e o ateu pegou férias. E então o cientista cristão, ele chamou um arquiteto ali, alguém, um artista,
e disse: eu quero que você faça para mim, faça aqui todos os planetas, eu quero que você coloque eles exatamente em órbita, exatamente como funciona, né? Todo. E ele mostrou como que era, ensinou aquele artista, aquele arquiteto ali, e ele desenhou todos os corpos celestes ali, os principais e tudo, e o Sol, e a Lua, e os planetas. E ele fez aquilo tão perfeito, e aquilo girando exatamente como gira, e ao redor da Terra, o Sol, e assim, tudo perfeito como os cientistas sabem que acontece. E colocou aquilo na sala ali, na recepção do local onde eles trabalhavam. E acabando as férias do ateu, então ele voltou. E quando ele chegou, ele encontrou aquela novidade. Ele olhou aquela obra de arte tão perfeita, tão maravilhosa, e aquilo funcionando de uma maneira tão perfeita como realmente os astros trabalham. E ele se empolgou e ele disse: mas que maravilha! Quem fez isso? Daí o cristão disse assim: ué, quem fez isso? Ninguém? Ninguém fez isso. Daí o homem ficou chateado, mas não estou brincando, estou perguntando quem fez, quem é o autor desta obra. Ele disse: não, ela existiu por aí, ninguém fez. Aí ele ficou mais bravo, ele disse: você está tirando uma de mim? Como vai existir aqui? Alguém fez, há um artista, alguém construiu essa. Daí ele disse: então tá, agora você vai me ouvir. Se você não consegue acreditar que isso aqui, um mero protótipo, não pôde vir à existência sozinho, como você pode me provar que tudo isso veio à existência sem a mão de um Criador? E aquilo simplesmente pôs fim àquela ideia doida daquele ateu. Ele passou a crer também que há um Deus por trás de tudo. Então, quando você olha a natureza, quando você olha as coisas, você não deve olhar como um simples admirador. Você olhe sabendo assim: há um Deus por trás disso. Eu gosto do perfume dessa flor, há um Deus que fez essa fragrância. Eu gosto da cor daquela outra, há um Deus que tingiu ela desta maneira. Irmãos, Deus quer ser adorado, Deus quer ser exaltado pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Nós passamos a vida tão corrido, e o diabo está conseguindo levar as pessoas a admirar mais as coisas artificiais do que as coisas naturais. Deus está nas coisas naturais. E o profeta estava lendo uma mensagem lhe dizendo sobre as religiões híbridas. Você sabe que o híbrido, ele não pode se reproduzir. A mula, ela não pode se reproduzir, ela é um animal híbrido. E ela não sabe nem tão pouco quem é o pai dela, quem é a mãe dela. O milho híbrido, ele é muito bonito. Ele dá um milho bonito, mas se você colher a semente para replantar, não vai dar mais nada. Então o híbrido, ele tem uma vida limitada. E o profeta dizendo que o sistema denominacional, ele é híbrido. Ele é a mistura da palavra com a teologia do homem. Por isso ele não pode produzir filhos. Ele é estéril. Ele não tem uma sequência. Mas tudo que é real, tudo que é natural, tem vida. Por isso a minha adoração, a sua adoração, tem que ser natural. Natural no sentido assim, não artificial. Tem que ser algo realmente que saia do nosso coração. Por isso nós não concordamos, pastor Febroni sempre diz aqui, que não aceita, não é de acordo que se canta o hino com playback. Porque se podemos adorar a Deus, se os nossos músicos podem bater os seus dedos em adoração, entregando aquela canção a Deus, aquela música a Deus, por que nós vamos colocar algo mecânico para adorar a Deus? Deus quer algo real, algo que tem sentimento, algo que realmente possa fluir como uma gratidão, um louvor, uma adoração a Deus. E é para isso que nós estamos aqui nesta noite, é para isso que nós viemos aqui, para adorar a Deus do profundo do nosso coração e para dizer para Deus que nós o amamos. E Ele nos diz também que nos ama. Ele vem todos os dias aqui de culto e Ele fala conosco, Ele demonstra o seu amor. E você olha quanto livramento, quanta coisa Deus tem feito. Deus é um Pai presente.
e que Deus nos ajude e nos dê graça a sermos filhos presentes também, né? Filhos que realmente estão sempre dando o melhor para Deus, amém? Mas vamos entrar no nosso tema. A escritura que lemos são Mateus capítulo 6, verso 34, e o nosso tema é intitulado Vivendo o Hoje. Vivendo o agora. Vivendo agora, o dia 12 de janeiro de 2013. Amanhã nós vamos viver o dia 13, né? Hoje é 12, hoje é 13, então amanhã nós vamos ver o dia 14 de janeiro, mas hoje vamos viver o dia 13. Cada dia nós temos que viver para Deus aquele dia. Sabemos que amanhã haverá um outro dia. Sabemos que ontem foi um dia que já se passou. Mas Deus quer ver você vivendo hoje, todos os dias. Se você vive o hoje para Deus, você sempre estará, realmente, você sempre estará fazendo de melhor. Porque Deus todo dia estará esperando a tua adoração e a tua fé sendo apresentada por Ele. Você nunca estará ultrapassado se você viver o hoje, o agora. Porque o hoje sempre existirá. O ontem já não existe mais. O amanhã ainda vai chegar, mas o hoje, ele está presente em nossas vidas todos os dias. Então, quando você vive o hoje para Deus, o agora, você sempre estará fazendo de melhor para Deus. E Jesus nos ensina, nessa escritura que lemos aqui, se nós fôssemos ler toda ela, e ele vem falando sobre não estar preocupado com o que vai comer amanhã, com o que você vai vestir amanhã, e ele diz dos pássaros que não plantam, que não colhem, que não guardam a colheita em celeiros, mas que todavia nunca lhes falta o que comer. Sempre eles estão bem alimentados. E então Jesus disse que nós devemos ficar tranquilo, ele diz que não devemos nos inquietar, pois pelo que haverá amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí ele conclui e diz, basta cada dia o seu mal. Quer dizer, basta os problemas de hoje, vamos enfrentar os problemas de hoje, e amanhã nós vamos enfrentar os problemas de amanhã. Agora, se eu querer vencer os problemas de hoje, os de amanhã, os de depois, tudo hoje, eu desisto. Eu vejo que eu não sou capaz, eu desanimo, eu entro numa depressão. Aí está a causa de muitas pessoas depressivas. Porque elas olham uma montanha que elas têm que mudar de lugar, e elas querem mudar ela hoje. E por não conseguir mudar hoje, eles se decepcionam. Mas lembre-se que as grandes dunas, as grandes montanhas, ali de areia no mar, elas são mudadas de grão em grão. E hoje elas estão aqui, e de repente amanhã ou depois você vai, e aquela duna está em outro lugar. Você não viu ela se mudar, mas a cada dia, a cada instante, o vento levou um grãozinho de areia. Então Deus não pede para nós, irmãos, o impossível. Deus não pede para você transformar a sua vida de uma hora para outra. Ele disse, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Ele nos mostrou que o que Ele espera de nós é uma vida de ordem crescente, passo a passo, cada dia melhor, o hoje melhor do que o ontem, o amanhã melhor do que o hoje, e assim você vai edificando a sua fé, e Deus vai cuidando de tudo e vai te dando vitória. Amém? Então, nós estamos aqui, na verdade, mesmo que hoje já é dia 13, mas estamos no início de ano. Um ano já se passou, muitos anos já se passaram, e parece que sempre no início de ano há um certo sentimento bom nele, porque há um sentimento em olhar e dizer assim, vou resolver aquilo que eu não pude resolver no ano que passou. Até um dizer que diz, vamos virar uma página, vamos começar uma nova vida. Mas isso realmente pode haver algo de bom quando você realmente põe isso nas mãos de Deus e diz, Senhor, eu vou traçar um plano de uma vida melhor para Ti. Eu vou olhar as quedas, eu vou olhar as derrotas que eu tive no ano que passou e vou ter elas como impulso para mim ser melhor neste ano.
Vou ter como razão, como experiências para não cometer os mesmos erros, para não cometer as mesmas falhas. Então, para muitos, o ano que passou foi um ano de realizações, foi um ano de vitória, mas também para outros, somente foi um ano de manter o que conquistou. Mas eu quero conversar com os irmãos, não vou pregar. Conversar aquilo que está em meu coração. Se você diz assim, o ano que passou foi um ano de conquista. Amém. Outro diz, para mim o ano que passou foi um ano somente de manter. Eu vou ser sincero, na verdade, se você só diz que o ano que passou só foi um ano de manter o que tinha conquistado no outro ano, então foi um ano de retrocesso. Porque ninguém, irmãos, está parado. A marcha está seguindo. E se eu não estiver dando um passo adiante, mesmo que eu diga, eu estou mantendo, eu estou indo, eu estou retrocedendo, porque as coisas estão avançando, o poder de Deus está avançando, a perfeição de Deus para com seu povo está avançando, e se eu somente mantive o que eu alcancei, eu estou em um atraso, porque alguns deram um passo a mais. E o ano passado, você poderia dizer, eu estava par a par com aquele irmão, ele continuou prosseguindo, eu somente mantive. Eu vou dizer uma coisa, você está aonde então? Retrocedeu, porque você vai ver que aquele que conquistou mais está na sua frente. Você diz, mas como que ele está na minha frente se eu não voltei para trás? Se eu não deixei de fazer aquilo que eu sempre fiz? Se eu não abandonei os caminhos do Senhor? Você está para trás, porque você não teve uma vida de avanço. Você somente estagnou. É como eu disse outra vez, é como remar contra a correnteza. Cansa às vezes. Não sei quantos aqui já remaram. Eu já remei e quase sempre tenho que remar. Quando vou fazer os cultos ali no Rio Grande, tem que atravessar o rio, às vezes o rio está cheio, e você sabe que o rio Uruguai é forte. E temos que remar, e às vezes cansa, e o sol está quente, mas tem como descansar? Tem como parar um pouco, largar o remo e cruzar os braços, dizer, vou descansar um pouco? Se você fizer isso, você volta para trás de onde você começou. Então não há como parar, é somente prosseguir. É somente ir adiante, é somente crescer a cada dia, porque Deus avançou com o seu povo. Esse ano que passou, 2012, Deus avançou. Deus avançou, irmão Sadi, Deus avançou. Deus deu passos adiante, aperfeiçoando sua igreja, aperfeiçoando seu povo. E eu espero que cada um tenha avançado junto. Que possa olhar e dizer, sim, eu ouvi a palavra, eu vi o caminhar de Deus, eu caminhei com Deus. No final do ano de 2012, ou melhor, final do ano de 2011, eu preguei uma mensagem aqui, que marcou meu coração, e eu sei que aquilo foi algo de Deus, direto para algumas vidas. E o título da mensagem foi, agora me fugiu da mente aqui, não esqueça do mais importante. Não sei se alguns lembram. Não esqueça do mais importante, porque a gente corre, luta por coisas importantes, cuidar dos filhos, crescer no trabalho, edificar, construir, estudar, são tudo coisas importantes, mas não esqueça do mais importante, há algo mais importante para fazer, e esse algo mais importante para fazer é zelar pelo meu bem-estar, é zelar pela minha vida espiritual, pela presença de Deus em mim, porque se eu não fizer isso, eu posso avançar com muitas coisas, mas ter um retrocesso, um prejuízo irreparável, porque deixei de avançar na minha fé, fiquei para trás, Deus seguiu adiante, e a pessoa acaba ficando para trás. E para outros, eu falei aqui de dois, né? Uns que no ano que passou, avançaram. Outros dizem assim, mantive o que eu conquistei. E que eu disse também que para esse não deixou de ser um retrocesso. Porque Deus avançou e eles ficaram. E para outros, que é uma terceira
um terceiro grupo é os mais prejudicados. Para alguns retrocederam, mais ainda. Retrocederam porque voltaram para trás, em decisões que tinham tomado para com Deus, e eles voltaram para trás. E eles deixaram de fazer coisas corretas que faziam. Esses, o assunto deles é mais grave. Esses, a luz vermelha está, além de acesa, está apitando, o alarme, disparando, porque é um caso gravíssimo voltar para trás. Muito mais nesta hora, nesse tempo que estamos vivendo. Não é hora, igreja, de voltar. Não é hora de parar, é hora de avançar, é hora de ir para frente, é hora de conquistar, é hora de buscar uma vida mais perto de Deus, porque o arrebatamento nos espera a alguns passos na nossa frente. É tempo de nós olhar para nossas vidas e olhar cada pai por sua família, porque o pai é o chefe daquele lar. Ele terá que dar conta diante de Deus por aquela família. E ver o que é que estamos fazendo pelo nosso bem-estar. Onde estão os nossos jejuns? Onde estão nossas orações? Onde está o tempo que tirávamos para ler e estudar a palavra de Deus? Ah, mas o tempo está muito corrido, é muita ocupação. É que nós invertemos as coisas. Colocamos primeiro as coisas naturais, quando a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro põe Deus na sua vida, e você vai ver como que as coisas naturais vão fluir bem melhor. Você vai, de repente, ganhar menos, mas vai ter mais lucro, vai conquistar mais, porque Deus prometeu e Ele cumpre com a sua promessa. Então, os vitoriosos, igreja, são aqueles que têm reconhecido o mover de Deus para o dia em que está vivendo, porque o tema é viver o hoje. Cada culto, o dia, a hora, a palavra que vem, você tem que viver aquela hora. Não deixa para amanhã. Tudo eu ouvi, uma hora dessa eu coloco isso em prática. Você está jogando as coisas para amanhã. E o amanhã não chegou ainda. Então você não vai ter conquistas. Porque o que nos pertence é o hoje. O ontem já passou. O amanhã vai chegar ainda. Então pertence, eu só posso, igreja. Você só pode edificar no hoje. Você não pode edificar no amanhã. Porque o amanhã não chegou. E se a tua fé é uma fé do amanhã, essa fé nunca vai edificar nada, porque o amanhã nunca vai chegar para você. Porque a cada dia, quando chega o amanhã, você joga para o outro amanhã. E nunca chega, e nunca conquista, e nunca faz nada. E nunca acerta aquele erro que tem que acertar. E nunca busca uma vida de consagração, e nunca reconcilia nos caminhos do Senhor, porque é uma fé voltada para o amanhã. E aqueles que têm uma fé voltada para o ontem, para as conquistas que já fez, aquilo, irmãos, valeu para o ontem. Hoje, o que vai valer para mim é as conquistas do hoje. A de ontem valeu para ontem, mas a de hoje vale para hoje. A de amanhã vai valer para amanhã, e amanhã vai ser o meu hoje amanhã. Então, Deus quer que nós viva o hoje. Deus quer, irmãos, que nós realmente, que Deus nos ajude a entender isso, a compreender que não é hora de jogar as coisas para depois. É hora de nós pararmos, tomarmos a palavra e dizer: é isso aqui que está dizendo, e a partir daqui eu começo. Quando Deus disse para Noé construir a arca e deu a ele as medidas e tudo mais, você acha que ele disse: tudo bem, Senhor, eu vou anotar bem no papel aqui, vou guardar em um lugar que eu não perca, e a hora que eu achar que é hora de começar, eu vou começar. Vou fazer uma viagem, visitar alguns parentes, porque depois vou me ocupar e não vou poder fazer mais essas visitas. Eu creio, irmãos, parece que estou vendo Noé, quando Deus terminou de falar com ele, de onde ele estava, ele já saiu medindo. Dali ele já saiu medindo quantos côvados dava, qual era o comprimento, o tamanho, e qual era a árvore, já saiu analisando. E meus filhos, vem cá, nós temos algo para fazer. É isso, irmãos.
Para um filho de Deus não existe amanhã, é agora. Deus te chamou, é para agora. Ele disse: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Satanás, ele tenta te enganar com uma certa satisfaçãozinha de eu vou fazer, eu vou melhorar, eu vou me consagrar. Não, isso, Deus não está olhando para isso. Mas você faz o diabo tremer, é quando você diz: eu estou melhorando, eu já estou fazendo, eu já estou buscando, eu já estou orando, eu já estou acertando. Aí sim a tua vida vai ter sucesso. Aí você vai chegar, se Cristo tardar um pouco mais, e nós chegarmos à vigília de 2013, você vai chegar e dizer: foi um ano de conquista, foi um ano de avanço, porque eu vivi o hoje a cada dia como se fosse o último dia. Houve um certo pregador, não me lembro o nome dele, mas ele tinha um dom maravilhoso para pregar. E ele pregava com tanta convicção que as almas vinham ao altar e se arrependiam e acertavam suas vidas, e era milhares de pessoas se convertendo, e os resultados eram impressionantes. Então um outro pregador chegou para ele e disse: irmão, qual é o segredo de tanto sucesso em suas pregações? Qual é o segredo de você pregar e os bancos se esvaziam, o altar se enche, as pessoas realmente se comovem? Ele disse: o segredo é o seguinte: eu prego como se fosse a primeira vez que eu estava pregando e como se fosse a última vez que eu poderia pregar. E ele disse: quando eu prego, eu olho para as pessoas como se fosse a última oportunidade que eles teriam de me ouvir. E a convicção era tão grande que as pessoas não deixavam para amanhã, mas vinham para o altar em desespero. E as vidas eram mudadas e transformadas. É fazer as coisas, irmãos, com garra. É fazer as coisas com firmeza. É fazer as coisas com convicção. É isso que está faltando na vida de muitos. Na vida de muitos lares, que está aquela coisa assim, indo de arrasto. Porque há muitos bons propósitos, há muitos bons projetos, mas não há execução. Devemos ir projetando conforme vamos fazendo. Claro que nós não vamos fazer nada sem projeto, mas você já faz o projeto, já edifica, e amanhã o projeto de amanhã, e o que você faz amanhã, e você vai indo, e Deus vai te acrescentando e vai te mostrando, e a cada dia você vai vivendo o dia que Deus te deu, construindo aquilo que é para construir. Então, Deus está buscando, irmãos, mais seriedade em nossas vidas, mais seriedade para com aquilo que ouvimos, mais seriedade para os conselhos que recebemos. Ou será que Deus fala em vão? Ou será que Deus, fazemos dele brincadeira, que ele vem, que ele nos adverte, que ele fala, que ele está falando e a gente simplesmente vai ouvindo e vai protelando, vai deixando para amanhã? Tem uma coisa, irmãos, chega um momento que Deus se cala. E é muito triste o silêncio de Deus. Porque se ele chega a se calar, é porque ele já falou o suficiente e não foi ouvido. Na mensagem, a presença de Deus não reconhecida, parágrafo, quero ler aqui, parágrafo 10 e o parágrafo 12. Jesus, ele veio à terra, ele era dotado dentro dele do dom, ou melhor, dotado dentro dele do Deus Pai. E eu e meu Pai somos um, meu Pai habita em mim, não sou eu quem faço as obras, mas meu Pai. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Agora, se você notar, quando ele veio, cerca de 1/90 do mundo, soube que ele até mesmo estava na terra naquela época. E ainda assim, o Salvador do mundo, e então eles nunca reconheceram quem ele era. Nem a igreja, nem mais ninguém, praticamente.
a ponto de o terem crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, antes de chegarem a saber quem ele era. Vem e vai, e as pessoas não o reconhecem, até que tenha passado. E elas, porque nunca se ajusta a sua teologia, nunca se ajusta a hora do dia. Está vendo? Por causa das pessoas não compreenderem a hora, o momento, ele vem e vai e eles não vê. Eles estavam esperando o Messias ou não estavam? Estavam. Mas eles estavam esperando o Messias, só que eles estavam jogando a fé deles para um futuro. O Messias há de vir. Se eles estivessem vivendo cada dia o dia, eles estariam na presença de Deus, eles estariam no Espírito para compreender a hora que estavam vivendo e o mover de Deus no tempo em que eles estavam vivendo. Agora você diz, isso é uma história. A Bíblia diz, nada acontece de novidade na terra. Tudo que é, já foi. Se foi assim com Israel, é assim no dia em que estamos vivendo. Não viram? Estavam vivendo uma fé futurista. Ou outros olhando uma fé do passado, de um Deus que abriu o Mar Vermelho, de um Deus que feriu o Egito e assim por diante. Mas houve alguns que estavam vivendo a hora, o momento, cada dia, vivendo aquele momento em conexão com Deus e podendo dar cada passo a cada dia conforme Deus deu. Quando João Batista apareceu, eles estavam com João. Eles estavam ali ouvindo e sendo batizados com João. Quando houve a transição do ministério de João Batista para o próprio Messias, eles estavam com o Messias, porque eles viviam a hora, o momento. Mas outros, muitas pessoas boas. Jesus veio e Jesus foi. Morreu, ressuscitou, e eles nem mesmo viram. Porque a fé deles não era uma fé voltada ao momento. Entende, os irmãos? Então, aí está o grande perigo da pessoa perder o andamento da obra de Deus e não conseguir ter o sucesso espiritual. A razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei. Eles estavam olhando para trás. E quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Bem, eles não puderam aceitá-lo, porque sua mensagem não estava exatamente da maneira, que eles tinham formado credos e tudo. E isto era então chamado tradições. E ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles. E, na verdade, ele as desconcertou, as dilacerou e fez coisas que eram contrárias a elas, tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas. E não puderam recebê-lo por causa de sua mensagem. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disto então. Deus tem enviado uma mensagem, Deus está preparando um povo e o mundo está totalmente alheio, não está vendo o que Deus está fazendo. E entre nós, Deus está preparando, Deus está marchando com o seu povo, cada dia nos dando algo a mais. E muitos estão olhando para frente, outros olhando para trás, sem perceber que há um mover de Deus. E que nós temos que seguir esse mover, se queremos realmente sermos beneficiados. Parágrafo 38. Um dia os discípulos lhe disseram, por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Jesus disse, ele já veio e não o soubestes. E entenderam que foi João Batista. Aqueles apóstolos eleitos, ainda assim, não puderam ver quem ele era. Aquele foi o Elias. Agora veja, você sabe, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Ele disse, estarão dois numa cama, e eu levarei um e deixarei um. Ali é onde a noite está, dois no campo, eu levarei um e deixarei um.
Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, das quais ninguém consegue prestar contas. Um desses dias pode ser que pessoas digam: bem, quer dizer que a tribulação, isso está sobre nós agora? Pensei que era para a igreja ir-se antes da tribulação. Eles não perceberam e entendem que o arrebatamento poderia acontecer e não saberiam nada sobre ele. É a partida secreta da igreja. Estão compreendendo isso aqui? O Brandes, vai chegar uma hora que a tribulação vai começar a pegar. E as pessoas vão olhar e dizer: espera aí, não era para a noiva subir antes da tribulação? E ele já tem vindo e levado sua noiva, e as pessoas não perceberam. Quem será esses? Aqueles que não viveram conectados com o Espírito, com a unção de Deus. Aqueles que viviam uma vida sempre jogando a coisa para amanhã. Amanhã eu busco o Espírito Santo. Amanhã eu vou acertar aquilo. Amanhã eu mudo essas coisas que tem que mudar. Não, uma hora dessa eu melhoro. Irmãos, não deixa isso acontecer. Deus está corrigindo nesta noite, nessa tarde, né? Deus está te dizendo: não deixe, não viva uma fé futurista. Viva uma fé presente, consciente, preparado. Agora, será uma vinda súbita e secreta. Mas tem uma coisa: para aqueles que vivem o hoje, eles não serão pegos de surpresa. De surpresa no sentido assim: aconteceu e eu não sabia. Eles estarão preparados. Porque eles estavam vivendo exatamente, não 21 de 2012, né? É 21 que era para o mundo acabar? 22? 21? Para muitos o mundo ia acabar dia 21 de 2012. Para aqueles, eles até estavam, entre aspas, preparados para o mundo, né? Guardaram comida, fizeram ocas e tanta coisa. Mas tem uma coisa: o dia e a hora ninguém sabe, a Bíblia diz. E essas coisas aí, que diz que era para 2000, 2012, vai datas, não passa de artimanhas do diabo para fazer as pessoas descrer da palavra. Porque quando você fala da realidade, da vinda, eles olham para você e riem. Eles dizem assim: era para ter vindo em 2012, não veio. Mas Jesus nunca disse que ele ia vir em 2012. Mas o que eu quero colocar aqui, usando esse exemplo, é dizer que aquele que vive o hoje, quando Cristo vier, o hoje será o dia da vinda de Cristo para ele, porque ele estará esperando a vinda de Cristo para aquele dia. Por quê? Porque ele achou alguma profecia que diz a data, então ele se preparou naquele dia? Não, porque ele ouviu a palavra que diz que devemos viver preparados, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então, se a vinda de Cristo agora, estamos aqui, e ela acontecer agora, haverá pessoas entre nós que dirão: sim, Senhor, eu estava lhe esperando para hoje. Mas haverá pessoas que dirão: Senhor, eu achava que o Senhor vinha depois. O Senhor sabia que eu precisava acertar aquilo ainda. Porque eram pessoas que viviam uma fé jogando sempre para o futuro. E há muitos entre nós que vêm desse jeito, de ano em ano. E se a vinda de Cristo já tivesse acontecido, eles teriam ficado. E se eles continuarem desse jeito, e a vinda de Cristo acontecer nesse ano, eles vão ficar. Porque se eles continuarem desse jeito, eles vão chegar ao final desse ano, jogando para amanhã aquilo que eles teriam que já ter feito. Por isso, irmãos, Deus está nos cobrando esta tarde. Deus está nos cobrando. Viva o hoje. Viva o hoje. Faça o que é para hoje. Faça hoje, não faça amanhã. Chega de escusa, chega de razão, chega de não tenho tempo para fazer. Deus está para buscar o seu povo. Eu não sei quando vai ser, mas uma coisa eu sei: eu estou vivendo para ser hoje. Se não for amanhã, amanhã eu estarei esperando. E assim nós devemos estar. E pense, pessoas continuarão pregando, olha só. Pregando e dizendo, creem que estão sendo salvas. Pessoas, Jesus vem, leva o seu povo,
E haverá igrejas se abrindo, e culto sendo feito, e pessoas, pregador, dizendo: quem quer aceitar Jesus, levante a mão. E alguém levanta a mão lá e ele diz: nesse momento seu nome está sendo escrito no livro da vida. E não sabe que Jesus já veio, já levou o seu povo. Uma vinda súbita e secreta. Irmãos, o pastor Antônio uma vez me disse assim, o saudoso pastor Antônio Machado, ele disse: eu comecei a meditar como será para aqueles que vão ficar. E ele começou a me contar um pouquinho, e ele disse: até que eu fui, daqui para frente eu não consegui pensar mais, porque era muito terrível. Era muito terrível. Porque o mundo não é como as pessoas pensam, dá o arrebatamento e já começa a cair as pragas e a água vira sangue. Não, é como a luz, as trevas entrando no dia. Começa a desencadear passo a passo as coisas. Daqui a pouco aparece Moisés e Elias, a notícia vai indo, então as coisas vão acontecendo. Mas quem será os primeiros a perceber que a vinda de Cristo aconteceu? São o povo da mensagem. São aqueles que conhecem os acontecimentos que hão de acontecer depois da vinda. E quando eles começarem a ver, e a sentir falta de alguns amigos e parentes, essas pessoas, irmãos, vão perder a noção. Vão tirar a paz da cidade em gritos e desespero. E com certeza vão ser presos, vão ser espancados, para que calhe a boca, para que fique quieto, porque o mundo não estará percebendo. Mombrana diz que o mundo estará pregando nos púlpitos. E alguns por ali, gritando e dizendo, e desesperado, e batendo com a cabeça nas pedras. Filhos que não foram obedientes aos seus pais, que seus pais diziam: minha filha, para com isso. Sim, mãe, eu vou parar assim uma hora. Joga para amanhã sempre. E o amanhã não chegou para ela, porque Cristo veio antes do amanhã que ela esperava. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que estão sendo salvas, e acrescentando a igreja, e edificando igrejas, e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé e assim por diante. E não sabem disto, que o arrebatamento já passou. Mas pode o arrebatamento acontecer? Irmãos, é que às vezes a ideia da pessoa é aquela ideia nacional, que bota lá no carro assim, ó, em caso de arrebatamento, carro descontrolado. Irmãos, você sabe quando chegar o momento, Deus vai pôr um sentimentozinho em seu coração, você vai sair para ali, de repente, ser transformado, ninguém vai perceber. Ele disse que ele vem como um ladrão. Irmão Brana disse exatamente como a história de Romeu e Julieta, que veio à noite e raptou ela sem que ninguém visse. Deus não vai fazer show não, irmãos, para fazer avião cair do céu porque o piloto era da mensagem. Irmão, se o piloto era da mensagem, ele vai estar de folga naquele dia. Alguma coisa vai acontecer, porque é uma vinda secreta, súbita. É assim que a Bíblia ensina, é assim que a mensagem ensina. Fora disso, irmãos, é teoria. Mas o povo que conhece a mensagem, eles perceberão, porque a ausência de alguns, e os sinais, e os acontecimentos. E então, e pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que estão sendo salvas, e acrescentando a igreja, e edificando igrejas, e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé, e assim por diante, e não sabem disto, que o arrebatamento já passou, já aconteceu e não soubestes. Há centenas de pessoas que desaparecem na terra e nada sabe do seu paradeiro, não conseguem prestar conta disso. Alguém ia para algum lugar e nunca mais tem notícias dela. E isso poderia ser o arrebatamento. Saiu. Onde foi fulano? Saiu. Caminhar, nunca mais voltou. Eu lhes digo, amigos, só porque somos membro da igreja ou algo assim, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura,
Melhor tomarem toda esta palavra de Deus e se apegarem a ela, e pararem com essa atuação de Hollywood por aqui. Entrou diretamente na igreja, é uma vergonha, mas Hollywood resplandece, só produz uma luz brilhante, e a igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood. Cristo não está em Hollywood, Cristo está no indivíduo. Hollywood resplandece, ou Hollywood brilha, enquanto o evangelho resplandece com humildade. Deus não está nesses grandes lugares finos e extravagantes, de toda esta bobagem que vemos. Ele vem em humildade, em forma de mansidão e suavidade, possa ser notado. Então, parágrafo também desta mensagem mesma, 58, o profeta diz a história daquela mãe, que a criança tinha tido um problema e perdeu a consciência. E aí a mãe levou no médico, o médico fez todo tipo de tratamento, e o médico disse assim: sua criança está melhorando. Então a mãe pegou, vou ler aqui para os irmãos, levou a criança numa loja de brinquedos. Se há uma coisa que deixa a criança muito espertinha, é numa loja de brinquedos. Porque ali ela vê tudo o que ela quer. E a mãe pensou, para mim testar realmente se meu filhinho está voltando à consciência, vou levar numa loja de brinquedo, que é algo que chama a atenção dela. E olha o que disse o profeta. Escuta aqui, porque essa história aqui, o profeta diz que é exatamente o que está acontecendo com muitos entre nós. Faz-me lembrar de uma mulher em Louisville, Kentucky, não faz muito, que tinha um bebezinho caminhando de um lado para o outro da loja de mercadoria de 10 centavos. E ela estava fazendo pequenas coisas, tentando fazê-lo notar. Pegava um brinquedinho, balançava para ele. O bebezinho permanecia com o olhar fixo. E finalmente ela apanhou um sininho. Qualquer coisa que deveria atrair a atenção de um menininho daquele tamanho. E ela balançou o sino e o menininho simplesmente ficou olhando fixamente à frente. E ela começou a chorar e caiu. E algumas das pessoas vieram ajudá-la. Ela disse: oh, não pode ser, não pode ser. Disse: o que há? Disse: o médico disse que o bebê estava melhor. Disse: o que há com o bebê, senhora? Disse: bem, ele teve um acesso há cerca de 6 meses, que agora ele só fica sentado de olhar fixo para frente. Não importa o que seja, que deveria atrair a atenção desse bebê, não lhe atrai a atenção. Ele só fica sentado e de olhar fixo. O médico me disse que achava que ele estava melhor, e eu o trouxe aqui para apanhar brinquedos que deveriam atrair a atenção dessa criança, e não atrai. Ele ainda fica sentado e de olhar fixo. É assim que a igreja está ficando, disse o profeta. Deus vem, unge os meninos, os moços, para fazer um teatro, uma encenação. Balança algo para ver se desperta. E muitos continuam de olhar fixo. Deus vem, traz o mover do Espírito, a palavra rebumbando, queimando. Move na frente das pessoas. E elas permanecem de olhar fixo. Deus vem de outra forma, usa o pregador de outra maneira, pega o mesmo tema, aborda de outras formas, para ver se as pessoas se quebrantam. E as pessoas ficam de olhar fixos, dizendo: eu sei muito bem, eu conheço a mensagem. Oh, e quantos anos eu sou da mensagem? Eu sei todos, conheço toda a mensagem. É assim que a igreja está ficando. Deus sacudiu toda a promessa na Bíblia diante deles, ainda assim, nós só ficamos fitando, olhando. Que é isso? Pode me mostrar um sinal. E está sucedendo todo o tempo, bem ao nosso redor. Trazer a presença de Deus devia nos iluminar. Quando Deus faz uma promessa, Ele respalda essa promessa. Sim, Senhor. Então, eu creio, irmãos, que Deus está dizendo para nós, nessa tarde, que é hora de nós beliscar nossas consciências e perguntar a nós mesmos se estamos vivendo hoje.
Pergunte para você se você viveu a mensagem do domingo passado. Você viveu? Você foi buscar pôr em prática o que você ouviu? Final de ano, quando o pastor trouxe a mensagem, que ele disse, essa é a minha mensagem de ano novo, que ele pregou no último final de semana antes da vigília. Se eu perguntar, muitos não sabem nem o título dela. E era Deus dizendo para nós, meus filhos, este é o patamar para um ano de vitória. Sinceridade foi o tema. Se você não está remoendo a mensagem, orando sobre ela, você não está vivendo o dia de hoje. E cada sermão, cada mover de Deus está ficando para trás, esperando que algo vai vir na frente que vai te mudar. Eu espero que nesta noite nós possamos refletir e voltar para casa e dizer, Senhor, chega de uma vida inerte, chega de uma vida sem progresso. Senhor, eu quero neste ano viver cada sermão, viver cada momento da minha vida como se fosse o último momento. Eu quero, Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, transbordar a minha vasilha com azeite. Chega de desculpas do não posso, não consigo. Realmente você não pode, não consegue. Mas se o Espírito Santo vem em você, Ele te fará viver essa palavra. Ele te fará mudar esses hábitos. Ele te fará mudar esses costumes errados. Deus espera de nós, irmãos, que nós possamos abrir nossos corações e dizer, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Cumpra-se em mim sua vontade, Senhor. Como Maria disse, ela não disse, anjo, é muito boa a sua conversa, seu culto, sua pregação, mas eu quero ouvir mais alguns cultos para mim ver se eu me adapto a isso. Ela dali para frente saiu já sendo a mãe. Porque dali para frente a vida dela já estava determinada. É isso, igreja, Deus está esperando de nós sermos mais sensíveis à palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé sobre o solo. Eu vou deixar Deus continuar essa obra, essa mensagem na vida de cada um, para que cada um de nós possa realmente meditar no que nós ouvimos. Eu gostaria que solasse um hino e cada um agora examine a si mesmo e pergunte para você mesmo assim, eu estou vivendo hoje? Por que é que eu tive solavancos na vida e esse ano que passou, alguns fracassos? Não culpe a ninguém, mas culpe a tua falta de agilidade para as coisas de Deus. Porque, olha, irmãos, ninguém cai sem antes ser avisado. Ninguém desvia sem antes ser avisado. Ninguém é atingido pelo mal sem antes ser avisado. Vamos ser mais sensíveis a Deus. Todos de olhos fechados. Faça uma retrospectiva na sua vida. E veja se a tua vida tem sido de avanço. Se você diz assim, pastor, minha vida não foi de avanço, mas eu mantive o que eu tinha conquistado. Aí eu vou lhe dizer que você não está tão bem. Porque Deus avançou, e se você não avançou com Ele, você retrocedeu. E se você disser, olha, a minha vida então está, eu além de não manter, perdi alguma coisa que tinha conquistado, aí sua vida está muito mais em perigo. Mas Deus está aqui essa noite para dizer, meu filho, eu sou hoje. Quando Deus apareceu para Moisés, escuta isso aqui um pouquinho, e mandou Moisés libertar Israel do Egito. E Moisés disse, quando eu chegar lá e disser, o Deus de vossos pais me enviou aqui para vos libertar. E eles então vão me perguntar, qual é o nome desse Deus? Qual é o seu nome para que eu diga a eles? A resposta de Deus foi a seguinte, diga para eles, eu sou, me enviou a vós. Isso significa, o
sempre presente. O eu sou, estou aqui, o presente, aquele que sempre está presente. Então, se você diz, minha vida tem sido um fracasso, lembre que hoje, você pode viver o hoje. E o hoje pode ser um marco na sua vida. O hoje pode ser uma mudança na sua vida. Se você não teve vitórias, foi porque você não viveu o hoje dos dias que se passaram. O ontem, no caso. Mas viva o hoje. Tome a oportunidade de Deus e saia daqui melhor. Fale com Deus, você, cada um agora. Se alguém desejar vir ao altar, eu quero deixar o altar aberto, porque viva o hoje. Deus te trouxe hoje aqui na igreja para ouvir isso. E essa mensagem é o hoje para você. O amanhã Deus vai cuidar dele, vai trazer aquilo que você precisa para o amanhã. Pode vir à frente, há pessoas sensíveis a Deus que estão vindo. Pessoas que reconhecem que não estão sendo o que deveriam ser. Se Cristo tivesse vindo ontem, quem sabe você teria ficado. Mas se hoje você viver o hoje, e Ele vier hoje, você será um dos tais que subirá. Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Você ouviu a razão de teus fracassos, tuas quedas. Foi por não viver a cada dia como deveria ter vivido. Esqueceu do mais importante. Pode vir, pode vir. Pode vir, o altar te espera. É você e Deus agora. Pode falar para Ele, conta para Ele o que te preocupa. Ele é um Pai cheio de amor, de misericórdia. E está aqui pronto para te abençoar. Cada um busque a Deus da sua maneira. Aleluias. Glórias a Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus poderoso, eterno Deus, nós te amamos, Senhor, e te queremos mais. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é capaz.